Qual é o papel do psicólogo nos transtornos alimentares? É sobre isso que a gente vai conversar hoje com a Ana Carla Gameleira, aqui no nosso Infância Consciência. Meu nome é Ariadne Abud e a gente vai falar então sobre o tratamento, já que a gente já sabe que algumas implicações diagnósticas, a diferença de uma seletividade para um transtorno. E se a gente descobrir que realmente é um transtorno, como é que a gente trata, Cacau? Ai, gente, é tão importante a gente falar sobre isso. Porque, assim, eu acho que muitos pais, às vezes, se sentem muito sozinhos e, às vezes, não sabem que tem um tratamento adequado para isso, né? Então, o tratamento psicológico, a gente vai fazer primeiro aquela anamnese bem completa, que a gente precisa saber de todo o histórico alimentar dessa criança. Sim. E a gente vai de perguntas desde a gestação dessa mãe. Porque a gente sabe que a alimentação da mãe também pode impactar em algumas questões até desse repertório alimentar que a criança vai ter. E a gente precisa saber muito sobre a introdução alimentar, como que se deu todas essas fases de mudança alimentar e como que é hoje. Para a partir daí a gente traçar um plano de intervenção, que a gente vai ter que entender qual que é a textura de conforto dessa criança, qual que é o tipo de problema que ela está apresentando em relação à alimentação, porque difere um pouco das crianças, né? Quais as emoções principais, a gente vai montar um plano de exposição gradual aos alimentos e de metas para casa. O tratamento em psicoterapia alimentar é um dos tratamentos que eu acho que são mais complicados nos transtornos da infância, porque ele envolve necessariamente o engajamento completo da família. Porque se a gente for pensar na psicoterapia, a gente, em geral, tem uma sessão por semana com o paciente. Sim. E às vezes nem é no horário alimentar. E a família tá lá todos os dias. Então, a família vai precisar também se engajar no tratamento e fazer mudanças. Eu sei que é muito utópico pensar que nos dias de hoje as famílias vão conseguir se alimentar a todos os horários juntos. Sim. Mas a gente vai precisar de muitos esforços dessa família para oportunizar situações que vão ser colocadas na clínica. Perfeito. Quando a gente fala que vai expor a criança gradativamente aos alimentos que ela não gosta, claro que isso é feito com a construção, não é do dia para a noite. E a gente costuma brincar com os pacientes que você não é obrigada a comer com a tia Ana. Geralmente na TO, na fono, eles precisam comer. Mas na psicoterapia eles nunca vão ser obrigados, porque a gente vai estar trabalhando muito mais as questões emocionais e comportamentais que aquele alimento está ativando. Perfeito. Pode ser que ele prove em alguma sessão, mas é muito se ele se sentir pronto para isso. Então isso abaixa muito o nível de ansiedade deles, de saber que eles não vão ser obrigados necessariamente a fazer isso. O papel do terapeuta, na verdade, é proporcionar que aquele ambiente seja seguro para a criança se sentir à vontade de provar com você, né? E ele começar também a desconstruir as disfunções que ele tiver em relação aos pensamentos distorcidos. Né? E o que eu acho legal, assim, como você falou, né? Tem a TO, tem a fono, que normalmente estão dentro dessa intervenção. E o psicólogo aqui dentro, ele vem muito para trabalhar o comportamento que envolve isso, vai auxiliar os outros tratamentos. Porque somos nós, né? O psicólogo clínico que vai estar ali proporcionando esse ambiente seguro, fazendo essa aprendizagem ser uma aprendizagem positiva, né? Sem que haja ali nenhum erro, sem que haja algo que force essa criança, e isso vai tornar mais propício para que ela consiga seguir na terapia fonoaudiológica, na terapia com a TO. E a gente vai sempre encontrar qual momento, porque às vezes pode nem ter nenhuma alteração sensorial e às vezes nem ter alguma alteração que precisa da fono, isso é só algo comportamental e emocional. Também às vezes acontece, que aí a gente vai trabalhar só com a psicoterapia, então a gente sempre vai ter que avaliar qual é a necessidade prioritária ali do tratamento. É o que a gente falou, né, de fazer um diagnóstico diferencial considerando outras dificuldades que a criança possa ter, pra gente saber qual que vai ser o tratamento, se vai ser em conjunto, se vai ser um primeiro, o outro depois, né? Mas uma coisa muito importante que a gente falou no episódio anterior, Cacau, que é sobre a ativação da emoção medo ou nojo. Ou a criança tem medo de provar o alimento, ou ela olha para o alimento e ela sente nojo. Então, dentro do tratamento de um transtorno alimentar, envolve muito a regulação emocional, né? E para quem não sabe, os pais que estão nos assistindo, a regulação emocional, ela envolve a criança conseguir lidar com essa emoção que ela está sentindo quando ela vê, mas também reestruturar os pensamentos. O que significa? Conseguir fazer com que essa criança comece a enxergar o alimento de uma forma diferente. E esse processo não é rápido. Não é rápido. A terapia alimentar, ela demora, né? A gente tem alguns transtornos que são tratados muito rapidamente no consultório. TOC, por exemplo, uma fobia específica. Mas quando a gente fala de transtorno alimentar restritivo evitativo, é uma terapia de médio a longo prazo. Não é uma terapia que a gente vai ficar pouco tempo. E os ganhos, eles são muito sutis. Às vezes os pais acham que a criança vai sair, né, um grande comedor. E vai ser muito aos poucos que vai ser construída essa relação com o alimento. É isso então, mesmo. cada pequena vitória tem que ser muito comemorada, porque é muito difícil. É realmente muito difícil. Assim, quando eu atendo autismo, ou, né, dentro da minha clínica, que a gente tem algum paciente que tem autismo e tem uma dificuldade alimentar ou uma seletividade, ou mesmo um transtorno que é próprio, né, comum, na verdade, no autismo, eu sempre digo para os pais, gente, não dá pra gente trabalhar
ganho de habilidades básicas e seletividade ao mesmo tempo. Porque a gente vai ter esforços divididos. A seletividade é demorada. Eu preciso de uma sessão específica para isso. Porque às vezes os pais não entendem, né? Poxa, claro, dentro do autismo é comum que a gente tenha seletividade devido às questões sensoriais, de rigidez, mas eu sempre orientei a isso. Olha, ou a gente vai de uma sessão trabalhar as questões que a gente precisa de ganho de habilidade em outra seletividade, ou a gente precisa de 2 profissionais. Isso. Porque a exposição na questão alimentar, ela é de pouquinho em pouquinho. Primeiro eu preciso conseguir estabilizar essa questão emocional para essa criança não estar ativada. Então, às vezes eu tô pareando ali sensações agradáveis para depois a gente conseguir chegar a essa exposição, né, paulatina ali dos alimentos. Isso demora. Demora, porque a criança precisa se sentir conectada, ela precisa ter conforto com o alimento, ela precisa ter confiança. Isso tudo é construído. E não pode ser na base da chantagem, de oferecer recompensa. E tem mais uma coisa, assim, que eu acho que o tratamento, ele vai muito na ideia da exposição gradual, né? Ou seja, a criança se expondo ao alimento de forma gradual. Uma dessensibilização sistemática que a gente chama. E nem sempre a gente vai começar com a alface, né? Às vezes vai ser com a Nutella. E os pais, às vezes, têm dificuldade de entender, porque eles querem que o filho não só coma de tudo, mas que eles comam saudáveis. E, assim, é muito mais difícil, né? Eu acho alinhar a expectativa. Eu acho que tem algumas sugestões que podem funcionar bastante. Por exemplo, às vezes os pais dizem assim, vamos pensar no campo alimentar. Eu preciso que ele coma proteína, que ele hoje não come nenhuma fonte de proteína. Então, vamos escolher qual proteína que a gente vai começar. Isso tudo vai ter que ser acordado entre os pais, o terapeuta, e principalmente a criança. Ela precisa ser escutada no que é que ela toparia essa experiência, essa brincadeira. E aí, por exemplo, se for o ovo, a gente vai começar gradativamente ali com o ovo. E tem uma questão também que é interessante. Às vezes a criança topa provar, mas não significa que ela vai introduzir no repertório alimentar. Nossa, já aconteceu no consultório. Tem uma diferença muito grande entre prova e essa questão de introdução. Pode levar, gente, o que as pesquisas falam? Que pode levar de 10 a mais provas para poder a criança começar a apreciar um novo alimento. É isso mesmo. Tem uma questão também que eu acho interessante falar, que quanto mais a criança seletiva, mais o gosto dos alimentos que ela evita vai parecer diferente. E isso tem fatores já que são comprovados, que vai mudando mesmo a forma que experiencia os sabores. Então, quanto menos eu vario os alimentos, mais estranho vai parecer o gosto dos alimentos que eu não como. Né? Hoje já tem pesquisas que mostram isso também. Nossa, modula totalmente a experiência, né? Com o alimento, né? E aí vai deixando a pessoa cada vez mais evitativa, mais restritiva. É como se fosse uma cadeia que não tem fim. Sim. Né? Então, a gente eu acho que, assim, Cacau, uma coisa que a gente podia falar também, que, assim, a dessensibilização sistemática começa, na verdade, com cheirar o alimento, com experimentar. Eu lembro uma sessão que eu fiz, a gente fez nuggets numa sessão que eu fiz com uma criança. Então, a gente pegou o peito de frango e a gente passou no moedor, assim, né? A gente puxava a cordinha e moeu o franguinho. Depois a gente passou na farinha panko, sabe? Isso. E a criança mexendo com a mão. Então, a primeira experiência da criança, ela tocar a comida, né? E às vezes até antes, né? Eu já tive paciente que ele nem tolerava a gente falar sobre esse tema na sessão. Ai, sim. A gente começa com os pais, até de imagem. Às vezes imagem, às vezes brincar ali num arroz, colocar brinquedos e brincar num arroz que ainda tá cru. E às vezes parear essa experiência positiva, mas às vezes é muito anterior a provar o alimento, né? E os pais muitas vezes não entendem isso. É um dos passos que vem depois. Às vezes a gente demora muito para começar as oficinas com o alimento. A gente começa mesmo ali com a brincadeira, com a fala. E uma das coisas que eu acho interessante também, eu falei um pouco isso sobre a etiqueta, que às vezes os pais estão muito preocupados que ele tem. Sim. Mas, gente, nenhuma criança vai criar confiança em um alimento se ela não tocar nele antes. E aí existe uma questão cultural que fala, não pode comida pro lixo, é pecado estragar comida. Só que, na verdade, a criança precisa ter experiências com esse alimento. Então, às vezes, eu sempre costumo dizer que na terapia, brincar com o alimento é permitido. E é isso que vai ajudar a criança a se conectar. Porque eu falei pra vocês, ela precisa ter conforto, confiança, conexão com esse alimento. Então, ninguém vai colocar na boca algo que não considera alimento. Por exemplo, se eu pedir pra vocês aqui imaginarem um prato cheio de pernilongo pra vocês comerem, o que vocês vão achar sobre isso? Não quero. Vocês não consideram pernilongo um alimento. A mesma coisa acontece pra uma criança, às vezes, olhando uma coxinha. Às vezes, ela não considera aquilo alimento. Então, como é que eu vou dar conta de comer algo que eu não vejo e não considero como alimento? Não, e até porque o nojo, né, ele é uma emoção que nos protege, né? Então, ali ele sinaliza, o cérebro tá sinalizando, opa, tem perigo aqui. Então, como que a gente vai
ali expor essa criança de uma forma, né, a exigir que ela prove algo que ela está desconfortável. Isso. E tem algumas questões também que acabam levando para a seletividade, que são dúvidas que os pais têm. Às vezes pode ser uma experiência traumática que a criança teve. É verdade. Às vezes podem ter questões genéticas também envolvidas, sabe? De famílias que têm pessoas muito seletivas também, pode ter. E pode ter também da questão comportamental, de falta de oportunidades, além de questões sensoriais que a criança pode ter. Então, são vários fatores que podem estar por trás de uma seletividade. Não é algo tão simples, por isso que a gente precisa entender exatamente o que é que leva aquela criança a ser seletiva. Porque, às vezes, uma criança seletiva tem um motivo que leva ela a ser totalmente diferente de outra que tem um comportamento muito parecido. Então, entender o que é que está sendo gatilho ali para aquela seletividade, ou o comportamento inicial, ou o fator inicial, é prioritário. Como já foi bem falado, né? Eu sou uma chata para comer, não chego a ter transtorno. Mas desde criança, eu tinha dificuldade para deglutir. Então, carne eu nunca consegui comer pela mastigação e a deglutição. E isso vai... Cada vez que você é seletiva, você vai aumentando esse processo, porque você começa a se limitar, tem uma rigidez maior e diminui, né, o contato com outros alimentos. Então, às vezes, uma questão ali motora, que não me deixava, né, na infância, confortável, isso também foi ganhando e ampliando esse repertório, que é o que muitas vezes acontece com essas crianças. Cada vez que ela não prova um tipo de alimento, isso vai ganhando uma ampliação maior de restrição. Nath, você falando aí, eu lembrei de outro dado super importante. Tem 2 autores americanos que se chamam Thomas and Ed. Eles falam que quando a gente tem uma baixa de alguns nutrientes no nosso organismo, por exemplo, zinco, ferro, eles vão dar a alteração nos sabores de alguns alimentos específicos. Então, também regular essas taxas de vitaminas são super importantes, porque pode também estar alterando a forma que eu experiencio os alimentos. Olha, que legal. Isso é super interessante da gente entender como é que também estão essas taxas dos exames de sangue das crianças, né? Nossa, sim. Então, são vários fatores que podem interferir. Eu também não sabia. Então, seriam... Que profissional que ajuda a gente, então, né? Então, é importante a gente fazer um check-up com o pediatra da criança. Check-up de exame de sangue mesmo. Porque isso a gente só vai conseguir através desses exames. Então, tem várias nuances. É um transtorno muito complexo. Né? Então, a seletividade alimentar, que é o TARI, né? Quando a gente pensa no transtorno, né? Que são diferentes, mas o TARI é o transtorno, digamos assim. Ele é um transtorno que ele é muito sofrido para a família, para a criança, e ele traz muitos prejuízos. E o que as pesquisas mostram? Que uma criança que tem seletividade, um TARI, né? Na verdade, não seletividade, que tem um transtorno na infância, tem uma perspectiva de desenvolver outros transtornos alimentares na vida adulta ou permanecer com TARI. Então, as pesquisas mostram que o sofrimento vai continuar se não tiver um tratamento. Que é um tratamento longo. E tem que ter paciência mesmo. Tenha todo esse impacto, eu acho que é um dos transtornos que são mais negligenciados. Assim, muito. Falando só da minha própria experiência de vida de pacientes. Porque a gente tem essa questão cultural de achar que é frescura. E aí, só quando os pais não dão conta mais da intensidade dos sintomas, do impacto, ou começa-se a perceber a perda de peso, que aí muitas vezes eles procuram. Porque eu acho que é um transtorno que demora, às vezes, a chegar, né, no consultório, por muito essa questão cultural de que é uma criança chata. É fase. Ou tem que forçar, tem que deixar ela sem comer. E vocês podem perceber, assim, por exemplo, quanto mais a gente força uma criança, menos ela vai querer. Eu sou uma pessoa que come tudo. Eu sou uma comedora, assim, ávida. Mas tem um alimento específico que eu não gosto, que é fígado, e é porque minha mãe forçava eu comer quando era criança. Então, essa memória emocional vai acompanhar a criança para sempre. Eu costumo dizer para as famílias, eu queria até falar para quem está assistindo a gente, que tem que encarar os momentos de alimentação como eventos familiares. Além de ser um momento de você estar experienciando, proporcionando para a criança aprendizados comportamentais em relação à alimentação, é um momento de conexão genuína dessa família. Perfeito. Eu sei que é utópico pensar, né, no dia a dia de todos os momentos assim, mas que reservem, priorize, pelo menos uma refeição ao dia seja feita em conjunto. Porque ali, naquele momento, além da criança estar tendo a oportunidade de desenvolver o repertório comportamental alimentar, também vai ser um momento de conexão dessa família. Assim, eu costumo dizer que 15 minutos sentados à mesa nunca vai substituir as conversas que você teria, assim, de forma, sei lá, por meio de telas, coisas assim. Né? Então, é super importante. Legal. Bom, eu acho que
Né? A Foi Cacau ótimo. respondeu muito bem. Eu acho que quem tá ouvindo a gente, acho que vai ter um bom direcionamento de mais ou menos como funciona esse tratamento, né? Cacau, muito obrigada. Se vocês quiserem acompanhar o trabalho do Cacau, é @psicologia em destaque no Instagram. E lá ela fala bastante sobre Tari também. Vocês conseguirão boas informações, né? Isso mesmo. Até o próximo episódio. Até o próximo.